problema, bom, sei lá, que eu tô fazendo reunião em tudo que é plataforma, mas sabe que me passou uma coisa pela cabeça, pode ser um problema do Google Meeting, tô achando. Professor, o Meet ele dá muito problema com incompatibilidade de microfone, eu acho, porque eu tive que baixar um outro navegador para poder usar o Meet. Puta, pode crer. Uma loucura. Acho que matou o problema aí. Eu vou usar em outro navegador essa birosca velha aí. Eu baixei o Edge, mas o pessoal fala que o Mozilla também é bom. Vou fazer uma experiência, ver se funciona. Eu também instalei um monte de extensão do Meeting para ficar vendo a galera em grid, para ficar. Uma merda, deve ter dado alguma merda, não é possível. Mas beleza, pelo menos deve ser isso. Espero que seja isso. Bom, galera, deixa eu ver quanta já chegou muita gente aqui, tá chegando. Hoje a gente vai falar. Metade da nossa capacidade. Então, aí, isso aí não tá certo, né? Tem que ter mais gente aqui para. É que ainda tá cedo. É cedo, aspas. Cedo, né? Bom, eu vou. Deixa eu ver aqui. Bom, acho que eu já vou começar, né, pra gente. Peraí, caramba. Enquanto isso vai chegando a galera. Então, hoje a gente volta para a parte, né, de desenvolvimento, né? Só lembrar aí que a gente está se aproximando, né, quase aí do final, né? Porque no fim a gente vai ter. Não sei se o Beto já passou as datas de apresentação do Smaug para vocês aí. A gente já está se aproximando do deadline do negócio, né? E aí, eu quero fechar com vocês na aula que vem o que a gente vai exigir de vocês, né, na disciplina para essa rodada final do Smaug aí. Então, eu vou discutir isso um pouco com vocês, querer falar que vocês falem um pouco de como está o projeto, vamos ver como é que a coisa vai. Mas provavelmente a gente tenha essa aula hoje. A aula que vem a gente termina a história. Na outra aula a gente termina essa parte de projeto. Na verdade, hoje praticamente eu acho que a gente vai terminar o que é mais importante, depois ficam faltando algumas outras questões. Talvez a gente até faça as duas aulas, essa aula e a próxima, nessa mesma temática do desenvolvimento, e eu deixo a da história para um pouco mais para frente. Mas acredito aí que a gente tenha já um caminho aí para finalizar. Amanda, você está aí com a mãozinha levantada aí? Fala aí. Oi, prof. Eu gosto de usar essa mãozinha, é isso, tô brincando. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Ah, tá. Não, é só para saber se sua nota vai ser baseada só no Smaug ou se tem algum outro trabalho que a gente tem que entregar. Eu vou fazer, vai ser o seguinte, na verdade, a gente, antes do Smaug, eu vou ver direitinho o calendário, mas antes do Smaug, a gente pode fazer duas coisas. Ou vocês apresentam o projeto para mim e a gente vê, né, como que tá isso aí, né, como que, né, até onde vocês chegaram, né, da forma que vocês chegaram. Ou a gente faz uma coisa um pouco mais parecida com o Smaug. A minha preocupação só é o tempo que a gente tem, né? Porque tem bastante gente e a gente tem uma aula só, né? Só tem as 2 horas. Vai tentar matar isso como um formato, mesmo formato do Smaug, mas durante a nossa aula.
Aí eu vou ver direitinho como é que a gente consegue fazer isso. Eu só preciso ver, né, as datas aí no calendário. Eu sei que já está um pouco em cima, mas a Beleza. gente consegue. Então seria uma apresentação de 5 minutos, mas não no formato de vídeo, é isso, né? Isso. É uma apresentação como se a gente, né, eu libero aí os slides aí para vocês apresentarem, né, compartilham a tela e pronto. Tá, mas isso. seria em 5 minutos, né? Porque a gente fez isso já na professora Magali, e tipo assim, ela falou assim, freestyle, né? Aí os freestyle, pelo menos o meu freestyle deu 40, aí do outro deu 20, deu 13. Né? Vai ter que ser bem cronometrado isso, Tá. porque até é uma coisa que aí a gente combina antes, mas assim, eu nem sei se vai chegar a 5 minutos, que acho que se dividir por todos os projetos nem dá. Deve dar uns 4, pensando que vai ter o tempo da troca, que é menor, porque a gente está todo mundo online e supostamente vai estar todo mundo com a coisa aí já pronta. São 8 projetos que nós temos. Então, aí eu acho que vamos supor que até a gente consiga fazer nos 5 minutos, mas sempre tem comentário, né? Sempre tem alguma coisa que eu vou querer falar e tudo mais. Então eu vou pensar em 4 minutos assim para apresentar. Tá. E aí vai ser assim, ó, acabou. Eu muto aqui a galera, descompartilho o slide, fecho o notebook e vou embora, entendeu? Se passar. É mais ou menos isso. Então, a gente estabelece esse tempo cronometrado aí para dar certo e todo mundo apresentar. Beleza. Era isso. Então, era essa. Beleza. Só um minuto, galera. Peraí. Fala. Depois da sua aula, você veio lá ver o do Lotus. Ele acabou de ficar pronto e já achei mais um. Tá bom, meu. Que é o Mount. Você tá indo bem, hein? Toca aqui, cara. Caramba. Você nem me espera também, né? Me espera lá que eu quero jogar também. Fecha a porta aí, filho. Se eu achar mais um, já venho aqui te avisar. Tá bom. Beleza. É engraçado. É a febre do Forza Horizon agora. É só um jogo, professor. É só um jogo. Pior que é, né? Tá bom. Bom, deixa eu compartilhar então aqui a apresentação aqui de hoje. Caramba. A gente foi de mercado, né? Na aula passada, né? Foi. Na aula passada não, né? Que a aula passada foi história, né? A gente vai falar de desenvolvimento. A gente falou um pouco sobre aquele lance das idades, da faixa etária. Isso mesmo. Bom, hoje a gente vai falar então de um fator que é importante aí, que é a plataforma, né? Ou seja, onde o jogo vai rodar. Isso tem uma série de implicações para a nossa área, mas o que é fundamental aí saber em relação à plataforma? Toda plataforma ela tem um sistema operacional. E para aquele sistema operacional existem determinadas engines que ou são mais adequadas, ou são menos adequadas, ou são totalmente inadequadas porque não desenvolvem para um determinado sistema operacional, né, para aquela saída. E quando a gente pensa, né, em engine, a gente pensa que essa engine tem uma linguagem, ou né, algumas até trabalham com mais de uma linguagem, mas normalmente é uma linguagem padrão de programação. Então, a plataforma define o sistema operacional define qual que vai ser a engine, e a engine define qual que vai ser a linguagem. E uma coisa que às vezes a gente nem se dá conta, mas a linguagem, no fim, define uma boa parte, se não toda a equipe. Embora a gente fale, o artista, né, o designer não precisam conhecer a engine.
problema é que quando você tem um artista ou designer que conhece a engine, você consegue, por exemplo, fazer uma arte otimizada para aquela plataforma, né? Ou se estiver fazendo multiplataforma, uma arte que vai se comportar bem, por exemplo, no mobile ou no PC. Então, quanto mais você tem uma equipe que se dá bem com uma engine, melhor. Da parte de programação, ainda tem a própria linguagem de programação. Embora, em alguns momentos, até mesmo o artista possa se envolver com a programação ali para facilitar alguma coisa. Então, definir a plataforma e, a partir da plataforma, o sistema operacional, depois a engine, a linguagem, ajuda a gente a definir também quem que vai ser a nossa equipe. Definir a nossa equipe também ajuda depois a definir qual que vai ser o tempo que vai levar, com qual qualidade vai conseguir desenvolver, quanto que vai custar, né? Porque se eu tiver que, sei lá, né, o desenvolvimento para uma Unreal, por exemplo, ele demanda pessoas que tenham mais experiência com o uso da própria Unreal. E ter experiência no uso da Unreal significa ter desenvolvido, né, durante um certo período, o que quer dizer que você tem algumas horas, né, de trabalho numa engine como Unreal. Mesma coisa para Unity, né? Você tem, né, do mesmo jeito que os pilotos têm horas de voo, você tem horas de uso de uma engine. Normalmente você define por aí quanto que custa, né, mais ou menos, claro, mas você define por aí um profissional para trabalhar no seu time, né? Quantas horas de desenvolvimento você tem na sua vida, né? Aí ele vai falar que fez tal jogo, tal jogo e tal jogo, e você calcula mais ou menos por ali essa vivência. Então, por isso que é importante, né, a gente ter noção dessas plataformas, né? Embora hoje a gente fale cada vez menos também em plataforma e mais em telas, que a tendência no fim é essa, né, independer cada vez mais do sistema operacional, independer né, do próprio hardware, e isso, né, algo que já está acontecendo, mas, né, ainda a gente tem que se preocupar com plataforma, enquanto a gente não precisa se preocupar só com tela. Né? A hora que tiver todo mundo jogando, né, com o jogo na nuvem, sem lag, né, sem precisar baixar nada, vai ser um momento muito diferente. Mas a gente está caminhando para isso, né? O Stadia, né, do Google já é um caminho para isso. Embora, putz, aqui no Brasil vai demorar quanto? Sei lá, pode levar uns 10 anos, né? A Steam demorou quase 10 anos para virar uma realidade para a gente aqui no Brasil. Pode ser que um Stadia demore mais ou menos isso. Agora, quando todo mundo estiver jogando na nuvem... Lá fora, já. Ah, sim. E agora... Aqui a coisa decai. Pior que tem esse problema mesmo, né? Isso pode acontecer. Aí chega aqui, né, começa um monte de lei, de regra, né, de Anatel e essas porra toda aí que... Não, então, eu vi alguns reviews do Google Stadia que era tipo, não é por causa de lei ou alguma coisa assim, é a velocidade da internet. Tipo, gente com a internet muito boa, lá no Canadá, por exemplo, dá um lag horroroso no jogo. O jogo não vai, o jogo não roda. Porque o servidor não aguenta. Eu não sei bem o que não aguenta, mas alguma coisa ali no streaming dá errado, o jogo laga e você morre do nada. Isso aí pode ter certeza que vai acontecer muito até eles estabilizarem, né, a plataforma. É por isso que ainda, né, todas as tentativas que já rolaram em torno disso, né, de fazer cloud gaming, foram frustradas, né? Ainda é uma coisa que está um pouco distante, mas é o caminho, né? E é inevitável isso aí, né? Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. A gente já tem muita coisa rodando na nuvem. Né? Fala aí.
Você chegou a ver que a NVIDIA tá tentando fazer isso também? Putz, eu vi, meu. E ó que Tem um os projeto caras... da NVIDIA lá também. E ó que eles têm a faca e o queijo para fazer isso aí Tem, de uma mano. maneira decente. Já tem lá tudo. Então, só falta a gente ter um Notebook aqui no Brasil. Tirando isso. Os caras vão fazer uma real-time rendering farm na nuvem. Já pensou isso aí? Mano, Negócio esses muito dias, louco. professor, postaram um vídeo lá, tipo, o que a gente não usaria, né, depois, né, tipo, daqui a Não, uns anos, sobre a parte de computação, tipo, não vai ter mais PC, tá ligado? não, mas eu acredito muito nisso. Eu não sei se eu vou viver para ver isso aí. É, Mas eu tenho certeza que vai ser isso aí, meu. Que ninguém vai precisar mais se preocupar em comprar um PC fudido, console de última geração e essas merda toda aí que custam uma fortuna. Agora, todo mundo tem que, né, todas essas, né, é curioso isso, né? Porque se for pensar, fabricante de hardware, fabricante de console e essas porra toda aí vão ganhar com o quê? Vão ganhar com game. Então, né, não é só, né, não vai ser a venda do hardware, né? Vai ser o comércio de game, né, que vai estar na nuvem e não vai ser de ninguém também, né? Só vai ser um serviço que se assina. Muito louco, né? Muito louco isso aí, né? Imaginar esse futuro meio, né, além dos Jetsons, né? Além daquele futuro dos Jetsons, uma coisa mais, né, realmente que ainda demanda um certo aprimoramento, mas vai acontecer, não tenho dúvida. E aí a gente precisa olhar hoje, né? A gente ainda tem que olhar para as plataformas, entender essas plataformas, né? E ver o que cada uma oferece para saber se compensa ou não compensa, né? Porque é muita coisa. E quanto mais a gente vai tendo, por exemplo, IoT, internet das coisas, né? Nas coisas mesmo, mais games podem aparecer para plataformas whatever, né? Então tem muita coisa aí acontecendo, né? Então falar de algumas aí, é claro que não se encerra nisso, né? Nunca se encerra só naquilo que a gente fala aqui, né? Sempre tem mais alguma coisa, mas vamos pensar que é o principal aí, né? Bom, PC, né? Por que ainda é uma complicação desenvolver só para PC? Porque cada máquina é uma máquina. Você tem que pensar né, se você quer ganhar dinheiro vendendo para PC, você tem que pensar num jogo que vai abranger o maior número de máquinas possível, que vai poder rodar no maior número de máquinas possível sem ser tosco. Aonde que a gente consegue, então, ganhar, né, em termos né, de atingir bem uma plataforma como é o PC? Tem que pensar em como vai otimizar. Vocês devem ter visto, por exemplo, esse vídeo novo aí da Unreal, né, da nova Unreal Engine, que tem né, uma qualidade de renderização absurda para um game, né, de real-time rendering mesmo. Agora, como é que, né, isso a engine vai resolver sozinha? Não é uma coisa que ela resolve sozinha. Ela tem o recurso, mas você precisa saber mexer nessa birosca aí. Então, são várias coisas, né? Até já tinha comentado com vocês, né? Tem um processo né, que a própria Unreal está usando, né? Que chama tessellation, né? Né, criar, né? A própria engine cria esse processo de tesselação, né? Você faz uma malha low poly e ela em determinado momento, em determinadas situações, ela cria uma malha high poly, né, para ser renderizada, por exemplo, quando a câmera está mais próxima. E aí todo o resto continua low poly. E aí aplica um recurso que faz a textura levantar né, essa parte da malha, né, ou a malha toda, dependendo de como for, né,
Então usa, né? Precisa saber usar esse recurso, né? Para otimizar. E aí tem várias, né? Tem várias outras questões de otimização que a gente precisa pensar quando vai desenvolver para PC para atingir bem a plataforma. A outra coisa é, hoje, o mercado praticamente, né, todo, não é todo, mas, né, a maior parte do mercado está na Steam. Então você tem que estar preparado para desenvolver. Se a sua plataforma é PC, você quer ganhar dinheiro, você vai desenvolver para onde, né? Você vai desenvolver para Steam. Então, né, vai vender na Steam. E aí tem várias coisas, né? A gente sabe, né, hoje tem até uma briga interessante entre a Steam e a Epic Store, por exemplo, né? Porque a Steam cobra 30% para quem produz, para pôr o jogo lá e vender. Então, para cada venda que você faz, você gasta ali os 30%, fora a inscrição, né, entre aspas, aí. E além disso, né, e fora a Steam, a Epic Store entrou com o pé na porta, né, porque os jogos independentes, né, que estão sendo vendidos na Epic Store, eles têm uma, né, a Epic Store está com uma taxa bem agressiva, né, assim, em relação a Unity, né, por exemplo, né, aliás, em relação a Steam, por exemplo. Mas acho que estão cobrando 15%, se não me engano, ou até menos. Acho que é 15%. Então, já tem uma política agressiva em relação a isso, e outras stores estão aparecendo, né, com nome. E aí você, né, além da confiança que você vai ter, você acaba tendo uma margem maior. Então a gente precisa pensar nessas coisas, né? Como que a gente não é só desenvolver para a plataforma, mas como é que eu ganho dinheiro nessa plataforma. Fora PC, internet, via browser, aí talvez seja né, aquele momento que você tem para desenvolver algumas coisas e publicar em sites que publiquem jogos para a web, que são cada vez mais escassos, mas né, o que é importante aí é saber que ninguém nunca ganhou nem vai ganhar dinheiro com o jogo para a web. Não vai fazer a vida vendendo o jogo para a web. Tem raríssimas exceções? Tem, mas é muito difícil. Então, precisa entender que esse mercado de browser, né, de jogo para internet, para browser, ele é praticamente impossível de você querer ganhar vida. Porém, se você publicou, né, ele está disponível numa plataforma específica ou através de um site ou em algum lugar que seja possível jogar, já é aquilo que a gente, né, que eu sempre falo para vocês, fazer o portfólio. Então, nesse momento, né, aqui abrindo um parêntese gigante, mas assim, esse momento da faculdade, ele é importante para isso, para vocês construírem portfólio. Então, se vai publicar na web, se vai publicar na Steam, se vai... Cara, quanto mais a plataforma é reconhecida, melhor. Mas o importante mesmo é desenvolver, porque o ambiente da faculdade é seguro. Não é cair no mercado e ter que se virar ali. Então, aqui você vai levar uma bordoada de um professor ou do outro, aquilo ali, né, vai assimilar, o professor vai falar o que tem que fazer, a equipe ajuda e pronto. Ninguém morreu, né? Ninguém perdeu muita coisa, não se nota. Mas o importante no fim, né, por isso que existe o SMAUG, não é nota. O importante é vocês terem, né, pegarem esse conhecimento e irem montando um portfólio. Né? Então, foi difícil? Foi. Teve cagada? Teve. Foi, né, teve problemas? Teve. Então, beleza, pega isso tudo, né, e mais aquilo que aprendeu, leva para o segundo semestre. Teve cagadas? Teve. Melhorou alguma coisa? Melhorou. Deu merda? Deu. Então, pega tudo isso, leva para o terceiro. E assim vai até o último semestre, né?
né, pensando nessa oportunidade de aprender as coisas, né, a dificuldade de desenvolver o game, para hora que chegar no mercado saber se virar. Prof, tem uma dúvida. Você vai passar por todos esses elementos, esses tópicos, né? Sim. Não, é que tem uma coisa do escape room e dos wearables. É só uma, sei lá, se você já pensar em fazer um Smaug escape room, e se você acha legal os wearables, porque especificamente o nosso jogo desse Smaug, ele tem um dos processos de venda dele, são vestíveis, né? Que vão junto com um box. E o escape room, a gente teve uma experiência na ETEC, porque a gente faz tipo como se fosse o Inter, né? A gente chama o Inter, igual o Smaug, vamos chamar Inter. E a gente fez as criançadas fazerem como campanha de marketing o escape room inteiro do filme deles, né? E deu muito certo, assim, tipo... Eu queria saber se vocês já pensaram em um dos Smaugs ser tipo um escape room ou, sei lá, uma coisa diferente de um game feito em, sei lá, em plataformas. A gente tem, né, na FATEC, a gente acaba tendo que lidar com um problema em relação ao Smaug, que é o seguinte, que acontece muito. Se alguém virar, por exemplo, vocês aprenderam a desenvolver usando o Construct. Sim. Então, teoricamente, a disciplina é Construct. Se alguém virar e falar assim, fiz um jogo maravilhoso em Unity, posso apresentar em Unity? Eu diria que não, porque foge do que você aprendeu. O que é o certo do Smaug? Você pegar cada conteúdo que você aprende em cada disciplina e aplicar para criar aquele projeto. Se você está usando uma outra coisa... Tem que ser ligado à programação, né? Tem que ser ligado às matérias de programação. Exato. Mas aí que entra uma coisa que é interessante, porque a gente já teve Escape Room como projeto de TG, né? Projeto final. Inclusive era Smaug também. Legal. Mas o que eles fizeram? Pegaram o conhecimento da disciplina de realidade, de ferramentas de jogos do quarto semestre e juntaram com o conhecimento de realidade aumentada que o professor tinha passado na época. Sim. Então, vários objetos dentro da escape room que eles montaram, lá mesmo no laboratório, eles tinham uma interação com realidade aumentada, por exemplo, que era fruto do processo de aprendizagem de uma disciplina específica lá. Então, né, dá para pensar, mas tem que ter essa relação, tem que enxergar essa relação. Se eu falar para você que é só montar uma escape room, contar uma história, né, que pode até servir para disciplina de roteiro, por exemplo, ou até para computação gráfica, não sei. Mas se não tiver um envolvimento das outras... Eu posso usar um escape room, por exemplo, estou fazendo um jogo de mistério, eu tenho uma coisa na cabeça de fazer um jogo de policial, por exemplo, né? E eu quero, antes do Smaug, a data do Smaug é, sei lá, 3 de dezembro. E antes do Smaug eu queria, por exemplo, fazer um escape room de marketing desse meu jogo que vai ser apresentado no Smaug. E aí eu teria como fazer isso, por exemplo, como uma ferramenta de marketing do meu jogo? Sim, teria. Tá. Você pode usar isso, sim, como uma ferramenta de divulgação, né? Ali Pode fazer isso. Tá bom. Era isso a pergunta. Beleza. E em relação aos wearables, eu acho ainda é muito difícil você conseguir fazer um jogo mesmo dependendo da tela, um wearable é pequeno. Né? Você não consegue fazer muita coisa. Mas o que muita gente faz em relação a jogo num relógio, jogo numa pulseira, né? Usando uma luva, é que no fim você usa esses acessórios para gamificar um processo, né? Como a Nike faz.
Você baixa lá, você baixa o aplicativo no relógio ou na pulseira, e aí ele gamifica o seu treinamento, e é um negócio que dá super certo. Não, aqui, como é jogo para adolescente, né? Tipo, da idade do seu filho, mais ou menos, né? E na verdade, a vestimenta do personagem que tá dentro da tela, a gente tava pensando isso por causa do Arduino, que não vai ter mais, né? A vestimenta do personagem que está dentro da tela também vai estar na criança e aquilo vai responder com o que acontece na tela, entendeu? Tá. É legal. Eu acho que é uma Isso vai maneira. junto com a venda do produto. Isso. Eu acho que essas coisas são legais de pensar também. Legal. Aquilo que se faz no wearable, né, num relógio, numa pulseira, ou mesmo numa luva. Mas é legal pensar, né, em ser um complemento, né, para o jogo, assim, ter não ser o jogo em si, mas ele ser algo que amplifica um pouco a interação também do jogo, né? Então eu acho que dá para fazer as duas coisas, né? Se você cria um jogo simples que funciona, maravilha. Se você cria um complemento de jogo, maravilha. Você cria uma gamificação, maravilha. Tudo isso vale a pena aí, né, de pensar nesse tipo de plataforma. É um pouco mais simples, mas funciona. Bom, aí a gente tem os consoles. Console, como eu estava falando para vocês, é uma coisa que a gente está num momento de transição de gerações, né? A gente está saindo de uma geração indo para outra. O que é legal imaginar, né? Se a gente for, né, ver o que está acontecendo no mercado de consoles hoje, sempre tem alguém, né? Uma das empresas começa o movimento e as outras têm que acabar seguindo, porque senão acaba perdendo o mercado. Então hoje a Sony está na frente com o PS5. A Microsoft já deu sinais ali que vai, né, acompanhar. E a Nintendo ainda está desfrutando muito o sucesso do Switch. O Switch está crescendo. Mas, professor, Eu, uma dúvida. O senhor falou que a Sony está na frente, mas e todos esses dados que mostram que o novo Xbox é até de 25% a 30% mais poderoso do que o PlayStation 5? Como que o senhor mesmo assim acha que a Sony está na frente? eu tô falando que eles estão na frente para o lançamento, né? Eles vão lançar antes. Ah, tá. Não, entendi. Ah, tá. Entendi. Agora, Perfeito. tem uma coisa que é interessante também disso, é que assim, não sei se vocês já perceberam, mas a Microsoft, ela sempre fala que ela está com a tecnologia mais avançada. Chega na hora, e ó que eu prefiro o Xbox, né? Eu jogo muito mais no Xbox do que no PlayStation. Mas assim, a Microsoft sempre fala pra caralho, chega na hora, a Sony, né, vai lá e dá uma chablausada na cabeça da Microsoft. Eu não sei, né? Sempre foi meio que, né, essa disputa aí, ela rende muitas horas de discussão e nunca se chega a lugar nenhum. Mas eu vejo um pouco isso. É uma coisa que eu reparo também, porque pelo menos nas duas gerações, salvo engano, o console da Microsoft saiu primeiro. Acho que é também um pouco disso também. Sim, A Microsoft, ela meio que, com mais sucesso, ela tenta fazer uma estratégia meio igual a da Sega no passado. O Mega Drive saiu primeiro, o Sega Saturn saiu primeiro, o Dreamcast saiu primeiro. Para quê? Para colher, eles lançavam logo para colher a base deles de fã e beleza. A Microsoft é um pouquinho parecido, mas obviamente ela foi mais bem sucedida, né? sim, eles têm, né, tem uma estratégia, né, tem um alicerce, né, monstruoso em torno de lançamento de console. Mas eu acho, né, acho que também faz sentido isso, porque o pioneirismo sempre tem esse problema, né? Você ser o pioneiro sempre vai te dar uma desvantagem no fim, ali na frente, porque você, né, é como diz o Jay-Z, né? Alguém precisa meter o pé na porta e tomar uns tiros. Então sempre vai ter alguém que vai levar esses tiros, né? Que vai meter o pé na porta, vai tomar a bala antes e depois os outros, né? O caminho está aberto e aí vai.
Eu acho que isso pode ser um desses fatores que acabam influenciando, né, nessa briga de Microsoft e Sony até agora. A Nintendo, eles são meio assim, foda-se, né? A gente faz aquilo que a gente achar, quero que vocês se fodam. Então eles, né, a Nintendo sempre foi assim, né? Como eu falo, aquele negócio de deixa o destino nas mãos do céu, é o que eles fazem mesmo. Às vezes funciona, às vezes não. No caso do Switch, funcionou muito bem, mas a gente não pode considerar o Switch como a 9ª geração. Eles ainda estão. A Nintendo acabou lançando 2 consoles na 8ª geração. Né, a gente pode considerar o Switch um aprimoramento significativo do Wii U, mas não faz parte da 9ª geração. Né? Então, eles vão ter que pensar depois como é que eles vão se adequar. Né? Eles vão ter que dar aquela corridinha básica que eles sempre fazem e lançam o console no meio, né? Mais ou menos no meio ali da geração. Né? Acho que vai ser o que vai acontecer agora com o próximo Nintendo. Né? Mas talvez eles estejam esperando justamente aquilo que a gente falou no começo, né? A hora que ninguém precisa ter mais console mesmo e é tudo tela. Então não sei. Né? Curiosamente, o Wii U, esse U, inicialmente era de oblíquo, né? Né? Da computação oblíqua, que era, né, a promessa inicial de que o jogo poderia ser jogado em qualquer lugar. Então essa ubiquidade ela nunca aconteceu no Wii U, de fato. Mas ela já é algo mais próximo do Switch. Né, já é algo mais trabalhado, porque eles bateram a cabeça lá e perceberam as cagadas e, né, consertaram com o Switch. Deu mais certo do que o Wii U. Mas é um console que ainda faz parte, vai continuar fazendo parte da 8ª geração e não da 9ª. A hora que aparecer, se é que vai, né, mesmo, o PS5, antes do próprio Xbox, aí a gente vai ter a 9ª geração. Dizem que vai chegar até a 10ª e depois acabou, né? Então, o que dá para a gente pensar aí? Talvez mais uns 10 anos de console, que seria o tempo suficiente para desenvolver plenamente o cloud gaming, né? Se a gente for pensar. Não que vai chegar no Brasil tão bem nesse tempo, mas é o tempo para desenvolver bem a cloud gaming. Então, né, coisas aí para a gente pensar. Em relação a consoles, quando já há algum tempo atrás, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque desenvolver para console nunca foi fácil. Tem uma certa burocracia, porque envolve você ter, por exemplo, um SDK, né, um kit de desenvolvimento da plataforma, que você usa junto com a engine. Que, né, na verdade, é um framework que você usa junto com a engine. Esses kits de desenvolvimento, eles existem das formas mais malucas possíveis. No caso do Xbox, se você tem a Unity, se você tem lá o Visual Studio, se você está programando em C#, muito provavelmente você já tenha o framework. Eles já colocam isso ali. É uma vantagem absurda para quem quer desenvolver para console. Então, né, a Microsoft facilita isso para quem usa o Windows. A Sony, acho que já comentei com vocês, né? A Sony, você fala assim, eu quero o kit de desenvolvimento, beleza, venha buscar. Você só precisa ter um projeto de jogo, né, um jogo que já tenha sido desenvolvido e que eles tenham vontade de ter esse jogo na plataforma. Então, se ele estiver bem desenvolvido, né, e tiver a cara, como eles falam, da Sony, beleza, ele vai lá para a plataforma. Só que o SDK está lá nos Estados Unidos. Ainda bem que não é no Japão, ou não, né? Do jeito que andam as coisas. Mas os Estados Unidos, né, hoje, ninguém consegue pegar, está fechado lá. Então você tem o SDK, você está habilitado para o SDK? Tô.
Então, beleza, você tem que ir lá nos Estados Unidos, viajar para os Estados Unidos e pegar gratuitamente o SDK, que, né, acompanha um equipamento, né? Acompanha o equipamento. Ainda você tem essa preocupação da importação. Bom, tendo feito isso, você desenvolve, mas, né, considera aí o dólar no preço que está. Considera que os Estados Unidos está fechado para brasileiro. Considera que, né, tem o custo da importação. Então, um negócio bem complicado para conseguir, bem complicado. Mas é possível, né? Houve um tempo em que era impossível você pensar em ter um jogo para console. E eu acho até que as novas plataformas vão estar mais simplificadas em relação a isso, estão mais abertas. Até porque a gente está falando de cross-plataforma, né? A gente tem jogos rodando muito bem em multiplataformas simultaneamente, né? Eu estava falando outro dia para vocês, meu filho joga lá o Fortnite né, no Xbox One com um amigo que está lá no PS4 e outro que está no PC. E tudo funciona muito bem. Há um tempo atrás isso era impossível de se imaginar. Né, tirando o Xbox e o PC, né, você pensar que entra a Sony aí no meio, que entra um PS4 no meio. Então, ainda tem essa coisa de cross-plataforma, né? Se tem cross-plataforma, significa que a gente está num caminho, né, de eliminar as plataformas, né, de uma maneira ou de outra. Então é algo aí também que precisa pensar. E também mais uma coisa que é importante é a Nintendo. Se você quer ser um desenvolvedor oficial da Nintendo, você vai lá no site de desenvolvedores da Nintendo, se cadastra e eles dão lá para você o SDK do DS, 3DS e do Wii U. De graça, na hora, só, né? Você baixa isso aí, né, ele dá são arquivos ali para download. Você baixa e vira um desenvolvedor oficial da Nintendo, você já pode desenvolver. Agora, quando você quer desenvolver para o Switch, a coisa é um pouco mais complicada, porque você tem que ter desenvolvido alguma coisa para o DS ou 3DS ou Wii U antes, ou Nintendo Wii, né, e tem que ter colocado isso, né, na Store da Nintendo e com isso você consegue o SDK do Switch. Agora, não é uma coisa que qualquer um tem, né? Porque precisa ter um projeto bem sucedido numa plataforma anterior da Nintendo. Tem empresas, hoje mesmo eu estava conversando com um pessoal que faz porting, né? Que pega lá, então, eles já desenvolveram e eles fazem porting de projetos, né? Por exemplo, você criou um projeto para PC, eles fazem toda a portabilidade lá para o Switch, por exemplo, e todo mundo tem um jogo no Switch, pode ter. Mas eles, né, aí que vem uma coisa até legal, né, que a gente pode pensar, inclusive ter um caminho aberto, mas esses caras cobram 50 mil reais para fazer esse porting para Nintendo Switch, porque eles têm o SDK, que já demanda ali o conhecimento, e eles têm o próprio conhecimento, né, né, de fazer essa portabilidade, né, de uma plataforma para outra. E é isso que eles cobram. Mas, olha só que legal, os caras eles têm né, a conversa meio que foi num caminho que, né, para estúdios, né, iniciantes, ou, por exemplo, né, alguém sai da faculdade e resolve seguir né, criar um estúdio. O que eles estão propondo? Em vez de cobrar 50 mil, eles pegam o jogo ali e colocam na plataforma de graça e cobram um percentual ali da venda que tiver lá no console. Vão virar um parceiro de negócio. Que também é um mercado que acaba sendo interessante para todo mundo, né? Aí, antes, jamais se pensou nisso.
agora começa a pensar, porque agora a gente tem jogos saindo, né, da faculdade. Né, e isso é uma parte do processo todo do Smaug aí, né, que a gente martela tanto. Então isso é uma coisa legal, né? Projetos embrionários assim, ou, né, que tenham sido desenvolvidos, que tem um caminho. Então isso é muito legal. Os portáteis, né, como eu falei, né, tem SDK também, mas com o crescimento de celular, né, acessibilidade e tudo mais, né, e os próprios consoles, né, tendo essa característica meio ubíqua, eles acabam matando os portáteis, né? O Switch é portátil, né, também. Então, né, mata o próprio console portátil, né? A natureza, né, de uma plataforma portátil, né, dentro da empresa. E aí que eu falei, né? Provavelmente todo mundo vai seguir essa tendência aí, faz muito mais sentido. Os portáteis talvez estejam com os dias contados aí, né? Mas ainda são, né, para quem quiser desenvolver um jogo, por exemplo, em 3DS ou DS, pode tentar baixar lá o kit de desenvolvimento lá lá do site desenvolvedor lá da Nintendo e fazer. Pode tentar, né? Dá para colocar. Tem muita gente, inclusive, fazendo isso. E ganhando dinheiro, né? Também. Real-time motion capture, né? Captura de movimento em tempo real. Aí entra Kinect, PlayStation Move, o Emote e outras coisas aí. Esse é um mercado que ele foi desaparecendo, né? Tem muito pouca coisa para o Kinect. Tem quase nada para o PlayStation Move, que também é uma coisa que nunca caiu no gosto da galera. E o emote, né, teve ali né, o pioneirismo, né, de iniciar essa busca pela captura de movimento, mas, né, o emote, no fim, é o que é menos usado para fazer captura de movimento fora do console. Tem umas adaptações que o pessoal faz ali, mas, né, no fim, né, isso você faz de outras formas, de jeitos até mais simples, né? Então, a captura de movimento nessas plataformas, ela já foi desaparecendo. Né, onde o mercado está, né, para captura de movimento hoje? Não é para fazer tanto o game que use captura de movimento. Até aí, tem empresas que usam, né? Eu mesmo, no começo da empresa que eu tinha, a gente fez um treinamento, olha a loucura, dentro da Rede Globo, para fazer um treinamento gamificado para a equipe de lá, para manter um padrão Globo, não sair de lá, treinar funcionários do time de desenvolvimento deles e de arte para saber usar o Kinect, né, aquele Kinect para PC. E aí a gente fez algumas coisas que, inclusive, usaram depois naquele programa Bem-Estar, né, que não tem mais lá, nem sei se tem. Mas eles tinham, por exemplo, tinha uns bonecos lá, tinha um boneco que eles traziam e abria o boneco, caía tudo para fora. É um boneco de verdade, né? Um bonecão lá. Tipo um manequim que eles abriam uma portinha assim e caía as vísceras dele para fora. Negócio que dava tudo errado no programa. E aí eles passaram a fazer com o uso do Kinect por causa disso. Mas isso, ó, pra ter uma ideia, sei lá, acho que foi em 2014 ali, mais ou menos. Né, para ver como, né, ter um tempo aí, né? E aí outras coisas surgiram, né, nesse mercado. Teve muita gente que fez coisa com captura de movimento, empresa de fisioterapia, de recuperação de movimento, enfim, clínicas, né? E mais ficou relegado a isso e acabou desaparecendo. Então não é um mercado, né, que vamos dizer, né, que dá muito retorno, a não ser que você vá para uma coisa muito específica que depende realmente do movimento. Realidade virtual e realidade aumentada.
pensando em realidade virtual, qual que é o maior problema da realidade virtual hoje? Que você, para ter uma experiência legal, você precisa de um equipamento, tipo um Oculus Rift, que é caro pra caralho. E que demanda, né, uma máquina parruda para desenvolver também. Dá para desenvolver com qualquer máquina. Então, esse é um ponto que complica, né, um pouco as coisas. Mas não é só isso, né? Então, a base instalada, né, se for pensar quantas pessoas têm um Oculus Rift aqui no Brasil, não é muita gente. Então, né, você quer saber se existe muito, vai lá no Mercado Livre e vê quantas pessoas estão vendendo lá Oculus Rift no Mercado Livre. Não deve ter muitas. E aí, talvez até tenha, né? Porque né, nesse momento a galera acaba querendo aproveitar, né, sei lá, uma alta de dólar para fazer uma comparação com o valor do produto hoje, né, que é importado. Então, há 2 anos atrás, você não gastava menos do que R$ 3.500 num Oculus Rift. Hoje deve estar pelo menos o dobro. Então, talvez tenha alguém se aproveitando desse momento do mercado aí para fazer uma comparação, né? Ah, comprei por 3.500, tá valendo 7.000 um novo, então se eu vender por 4.000, ainda tenho lucro e ainda assim está sendo mais barato do que o novo. Então dá para, sei lá, né? Dá para fazer uma conta meio louca assim. Agora também ninguém vai comprar um Oculus Rift nesse momento, né? A não ser que queira muito, muito fazer realidade virtual. Né? Normalmente são os desenvolvedores que acabam comprando assim. Então, é um negócio que a gente precisa analisar se tem base instalada, né? Onde que eu vou vender isso? Quanto que eu vou ganhar? Para quem que eu vou vender? Né? Se o objetivo é ganhar dinheiro, fudeu, não vai ganhar. Se o objetivo é só aprender, saber se compensa aprender. É muito legal, mas compensa. Né? Aprender vai fazer o quê com esse conhecimento? Então precisa ter né, precisa ter esse olhar aí, né, de ver se vale a pena. Não, a realidade virtual está muito presa a isso. Ah, tem um HTC Vive. O HTC Vive também tem uma base instalada menor ainda do que do Oculus Rift. Tem o da Samsung, que também tem uma base instalada pequena, porque não é qualquer aparelho da Samsung que vai funcionar. Né? Esses óculos que demandam o uso do celular, servir como tela, né, às vezes você está falando de um celular que custa 4, 5 mil reais. Então não vale a pena. Embora, né, a gente saiba, né, e aí de novo volta para essa discussão da tela. Né, as telas, né, dos celulares, de alguns, funcionam muito bem para fazer a realidade aumentada. Mas quem são as pessoas? Né? Se você tem lá né, hipoteticamente, você depende de rodar no Galaxy S7 para cima, ou do Galaxy S8 para cima, e o Galaxy Note também. Aí você restringe ao Galaxy Note, o Galaxy S, que são caros ainda, que seja o 8 ali, ainda é caro. E for comparar com todos os celulares da Samsung que tem rodando por aí, é muito pouco o que tem dessa galera. E considerar que só essa galera vai acessar, e que ainda que todo mundo ali tivesse querendo usar a realidade virtual, não é todo mundo que tem o celular que vai querer, né? Que obrigatoriamente vai lá e vai falar, então tá bom, eu vou lá baixar essa porra aqui de realidade virtual. Não vai. Então é ainda um pouco distante, né? Um pouco complicado. Uma coisa também que precisa pensar. Realidade aumentada já é um negócio que é mais fácil. Né? Você baixa o aplicativo e beleza. Né? Você faz ali, por exemplo, tem uma marca de cerveja lá que você baixa o aplicativo, liga a câmera e sai voando ali um dragão do rótulo lá da cerveja. Ou é mó legal.
é uma propaganda ali, né? Faz uma divulgação e tal, mas fica muito restrito a esse tipo de ação, né? Esse tipo de coisa, né? De você depender de uma marca, depender de um produto, depender de um cliente ali que queira a realidade aumentada, né? Provavelmente você vai receber por um projeto e vai morrer ali, né? Não vai ser algo que vai render dinheiro para sempre. Então, até porque nada vai render o dinheiro para sempre, né? Mas assim, não vai por um período maior, né? Então, é complicado. A Google tem o Google Lens. O Google Lens também é um equipamento que custa caro pra caralho. Custa mais caro do que o Oculus Rift. Então, antes ele estava ali uns 5, 6 mil reais na conversão. Deve estar uns 12 mil agora. Né? E vai seguir o caminho do Google Glass. Né? Tem uma ideia legal, né? Tem né, um suporte até da empresa legal para isso, mas as pessoas não conseguem, né? Não têm acesso, é um equipamento que ainda é caro. É muito legal. Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de usar um desses Google Lens. Eu teve uma época aí que teve uma oficina lá dentro da própria da SPCine, teve uma oficina de desenvolvimento de realidade aumentada e realidade virtual em várias plataformas. E aí participei disso aí. E aí aprendi um pouco a fazer algumas brincadeiras lá com o que eles tinham, né? E tinha um Google Lens. Puta, mas é difícil pra caralho pra você fazer qualquer coisa, né? Naquela merda lá. E mesmo assim, né, você acha que é um negócio né, que é super ergonômico, que não pesa. Não, é pesado pra caralho na cabeça. Porra, quem que vai, né? É um negócio caro, que incomoda, né? O que você não precisa. Porra. E ainda pro lado desenvolvedor é difícil desenvolver, sei lá, né? A ideia é muito legal, mas ainda acho que precisa desenvolver um pouco mais isso aí, baratear, principalmente. Aí a gente tem Smart TV. Não só as Smart TVs, né, que a gente vê que tem os aplicativos e algumas têm jogos também. Tem né, os aparelhos ali para transformar a TV numa Smart TV. Então tem o Apple TV OS, que é caro pra caralho, né, e só de você imaginar quantas pessoas têm o Apple TV OS aqui no Brasil, sei lá, deve ser umas 2. Negócio que é caro, né, e não tem tanto benefício. Tem o Chromecast, que popularizou um pouco mais, que aí, né, é mais acessível, não é tão caro. Funciona legalzinho, mas ainda assim é uma coisa que muita gente não entende como é que funciona, para que serve, né? Aqui também não tem muita publicidade disso. E o Amazon Fire TV, que também é uma plataforma legalzinha, mas aqui, né, são 2 ali no Apple TV OS, 2 do Amazon Fire TV. Né? Então não é uma coisa né, até porque precisam ser importados, né? Não tem uma venda direta aqui no Brasil, negócio que ainda é complicado. Porém, é um mercado que vale a pena para quem tem jogos prontos e vai atrás, por exemplo, de uma LG, de uma Samsung, né, dessas representações aqui no Brasil, e né, tem empresas, tem estúdios que conseguem colocar os jogos dentro da plataforma. E ele fica lá para sempre. Mas você não vai receber valores exorbitantes para isso, né? Vai servir mais como divulgação. E outra, ainda é muito raro, sei lá, dá para contar nos dedos aí de uma mão quantas vezes eu acessei um jogo da Smart TV. Sei lá, umas 5 vezes na vida. E é um jogo ruim pra caralho também, né? Então seria legal até isso assim. Mas ainda tem um outro problema, né? Como é que você controla essa merda? Que você tem que usar o controle da TV, né?
Tem um monte de implicações aí, né, para você conseguir controlar, principalmente. Então, ainda é uma coisa que demanda um aperfeiçoamento, né? Talvez um dia, quando as TVs vierem, sei lá, com um controle que funcione tanto como controle de TV, quanto o controle do jogo que vem, né, no pacote da Smart TV. Sei lá. Mas tá longe isso aí, né? Então não é muito fácil de pensar que vai acontecer. O celular, como eu falei, né? Plataformas móveis, dispositivos móveis, o mercado, no fim, ele acaba sendo o mais fácil de desenvolver, o mais possível de você publicar alguma coisa, somente se estiver falando de Android. Então, o Android, né, você vai lá, abre a conta de desenvolvedor, paga lá os $99 e para sempre, e beleza. Você já pode colocar as coisas lá, lógico que eles têm uma curadoria, né, do Android, nem tudo pode subir lá no Google Play, mas é bem mais simples, né, o processo, até mesmo para você rodar um APK dentro do celular é muito simples. Agora, para a Apple já é mais complicado, né? O celular da Apple, né? Você tem que ter uma conta lá que você paga $99 por ano. Então já sai uma brincadeira cara, né? Manter isso. Tem o custo de transação também das plataformas. Então precisa ver assim, né? Se o seu objetivo lucrar vendendo o jogo, né, na plataforma móvel, tem que, pelo menos, lucrar o suficiente para ter retorno dessa assinatura, né, de uma Google Play e de uma Apple Store. Então, né, pode não ser muito simples quando a gente converte dólar a quase R$6, né? Então, você vai ter que vender quanto do seu jogo para chegar nesse valor, e aí ter retorno, né, no mínimo, né, isso sem considerar que você já gastou no desenvolvimento. Então, quanto que você vai ter que vender para recuperar isso? É uma conta a se pensar, mas se é para pôr ali só para fazer um experimento, ter a experiência de publicar, aí é legal, aí vale a pena. Né, mas ainda assim, né, vai ter o gasto de qualquer forma. E no celular, o que precisa ter em mente? Mesmo que você esteja pensando em desenvolver para a Apple ou para celulares mais avançados, você nunca vai querer restringir o acesso do seu jogo ao melhor celular só. Você vai ter menos gente jogando. Então, o segredo é você abrir isso para o maior número de versões possíveis de celular que tem por aí. É legal para quem pretende desenvolver para mobile, comprar usado mesmo, né? A gente fazia muito isso na empresa. A gente comprava celular, né, de qualidade duvidosa, né, de marcas totalmente malucas, com uma configuração bem meia boca. A gente comprava no Mercado Livre, pagava super barato, às vezes até com a tela quebrada, mas funcionando, porque a gente queria saber até onde o jogo aguentava, né? Então, a gente fez isso com o próprio Zumbiolé, a gente fez isso. A gente testou em um monte de aparelho que às vezes não tinha nem nome visível, a marca visível, né? Então, e rodava. Então, se rodava, a gente ficava feliz e ia em busca de outro, né, um pouco pior, até a hora que chegava num ali que não rodava nem a pau. Então, precisa estar muito preocupado com otimização, né? Saber, né, conhecer sobre otimização para poder desenvolver coisas que mais pessoas consigam acessar. Tablet é um mercado que é muito parecido com o do celular. Se você desenvolve para celular, você desenvolve para tablet. Só que também é uma coisa que a galera acaba não usando tanto para jogos hoje em dia, né? Tá mais direcionado, até porque os celulares já estão, né, muito próximos dos tablets. Mas o pessoal acaba usando para outras coisas, né? Mais para um ambiente de negócios,
para usar certos aplicativos, para ler. Agora, tem um mercado que esse é muito interessante, né, se alguém tiver um interesse. Mas, lógico, né, não é todo mundo que se interessa por um motivo simples, né? Você vai estar desenvolvendo para crianças tipo de 2, 3, 4, até 5 anos, os aplicativos que fazem barulhinho, cantam musiquinha, tocam musiquinha, né, que você faz uma interação bem idiota, claro, né, para criancinha, mas tem que ser alegre, tem que ser colorido e tem que ter muito feedback sonoro, além do feedback visual. E tem uma coisa que vale a pena pensar, investir até um pouco nisso, a Play Kids, não sei se vocês já ouviram falar, mas a Play Kids é um serviço de assinatura de jogos para crianças, jogos infantis. E é uma das poucas que fazem isso aqui no Brasil. Se não me engano, acho que é a única. Não, tem umas outras assim que são ridículas. Mas a Play Kids, ela tem lá, né, e os jogos, né, eles dizem lá, o jogo é criado por pedagogos, né, psicopedagogos, né, pessoas da área da educação infantil, então eles têm tipo uma homologação ali, né? Mas você baixa gratuitamente a plataforma Play Kids no celular, no tablet, né? Aqui a gente está falando especificamente do tablet. Você baixa ali no tablet, que as crianças, né, menores gostam mais, e você paga uma assinatura para ter os jogos. Então você assina ali os jogos que você quer. Ou tem umas variações ali. Mas é um serviço, né, que é relativamente caro. Só que os caras ganharam e continuam ganhando muito dinheiro com isso, porque não tem mais ninguém. Só tem eles. Para vocês terem uma ideia, o dono da Play Kids foi o primeiro brasileiro que comprou aquele Cybertruck da Tesla aqui no Brasil. Imagina, né? O cara tá ganhando nada, né? Um puta de um carro feio do caralho. Tudo bem que tem lá as características boas lá, né? Mas é um carro feio pra caralho, que tem o hype ali da Tesla, e custa uma fortuna, né? Então o cara foi lá e comprou. Não comprou um só, comprou dois, o filho da puta. É tipo o carro do Homer, aquele carro da Tesla. Tipo, é tudo que a pessoa precisa, mas é feio pra um caramba. Bem isso. E aí o cara é desses, né? O cara tem essa grana aí para gastar com o Tesla Cybertruck. Então, para você ver que, né, é um mercado que dá retorno, tem um case, né, que é esse da Play Kids de muito sucesso, mas ninguém gosta de desenvolver jogo para criancinha, né? Essa que é a verdade. Você quer desenvolver, né, jogo de guerra, você quer desenvolver o GTA, você quer desenvolver o Apocalipse de Zumbi. Ninguém quer ficar fazendo essas coisas para criança. Mas tem um mercado muito bom. Se alguém tiver de olho nisso aí, né, vai para os tablets aí que coisa acontece. Simuladores. Os simuladores tem um mercado muito bom também, mas é um mercado mais complicado de atingir. Por quê? Demandam você criar não só o jogo, mas você tem que criar a estrutura, né? Você tem que ter o conhecimento para desenvolver uma estrutura, né? Acho que mostrei para vocês, por exemplo, o jogo lá da colheitadeira, o simulador da colheitadeira. Então, tem, além, né, de você desenvolver né, a parte da simulação virtual, mas tem que ter algo no ambiente ali que é real, né? Os mostradores, né, o cockpit, vamos chamar assim. Então, tem né, essas implicações, além do fato de que uma boa parte disso é feito em realidade virtual. Então, né, e cada vez os simuladores, né, até porque isso aproxima, né, da experiência real, cada vez mais simuladores vão para o caminho da realidade virtual. Tem um mercado muito bom, mas é difícil de entrar nele se não tiver um investimento para conseguir produzir esses equipamentos, não tiver contatos também
para ir atrás dessas empresas que precisam de simuladores. Né? O Alternate Reality Game é uma coisa que já aconteceu mais, né? Hoje totalmente impossibilitado em função da pandemia, mas o Alternate Reality Game, como o próprio nome diz, é um jogo que se alterna com a realidade. Então, alterna momentos de game e alterna com momentos de realidade. Então, por exemplo, né, alguns jogos que já existiram, né, fazendo isso, você começava no PC, recebia ou num site que tinha alguma informação, pegava essa informação, isso vinha, né, aí emitia uma mensagem para o celular tinha uma coordenada que você conseguia pôr no GPS, o GPS te levava para um lugar, né, físico mesmo, às vezes um parque, um shopping, né, e lá no shopping você ia encontrar alguém, por exemplo, que tinha uma pista que te levava até né, um ponto final ali, para você descobrir alguma coisa. Aí, não terminava aí, né? Porque não pode ser tão fácil. Aí dava lá, vinha uma outra pista com um código que você tinha que voltar pro computador, colocar a senha ali no computador e, né, e a partir daí ir evoluindo o jogo. Né? Então isso aconteceu começo dos anos 2000 ali, onde, né, não dava para fazer essas coisas pelo celular ainda. Então tinha, né, que ficar indo para lá e para cá. Isso aí acabou evoluindo para o modelo de escape room, que aí concentra tudo num lugar só, né, que é o que a gente estava falando ali no começo. Concentra tudo num lugar só, você pode até brincar de ter informações no celular, né, baixar um aplicativo da Escape Room que te dá dicas, que te mostra uma senha, que destrava alguns momentos ali dentro da própria Escape Room, e beleza. É mais fácil, né? Porque você pensar num Alternate Reality Game, se ele é muito fácil, não tem graça. Se você ficar indo, né, para lá e para cá por muito tempo, as pessoas desistem, né? Porque também todo mundo tem o que fazer. Na Escape Room, não. Escape Room, você vai lá, tem um tempo pré-determinado para você interagir. Né, você não sai, né, daquele lugar, né, você não vai tão longe ali, pode ser um lugar que você circula muito, mas né, você tem uma limitação e pode usar o celular também, né, tanto com realidade aumentada, com informações, com geolocalização, então dá para fazer um monte de coisa, que ainda é uma área que não explorou muito bem, né, todo o potencial, porque se você né, começa a imaginar tudo que você pode fazer com um celular na mão numa escape room, né, pode ter muita coisa ainda, né, a ser desenvolvida. Ou simplesmente né, o dia que a realidade virtual for mais acessível, isso vire realidade virtual. Mas né, é um mercado interessante para a própria realidade virtual, né, porque a escape room pode querer comprar óculos, programas, né, e os próprios óculos, né, pode querer comprar o jogo, né, ou fazer um jogo sob encomenda para uma escape room, e aí eles têm lá o óculos para fazer isso acontecer. Então aí é um mercado interessante, aí é um mercado interessante, dá para pensar um monte de coisa. Gamificação. A gamificação é algo que está, né, que está acontecendo aos poucos, que né, ainda não chegou no pico, né, nem dá para falar que é uma bolha, mas teve até no começo muita gente fazendo isso, mas demanda muito de pessoas que saibam trabalhar com game para criar gamificação. Então, né, nesse mercado, tem muito aventureiro que nunca fez game, mas tem muita gente, né, que está entrando agora
com capacidade, né, com conhecimento de game design, por exemplo, storytelling, coisas desse tipo, que consegue aplicar. É claro que é uma área que demanda conhecer métricas, né, as chamadas KPIs, né, os indicadores de performance chave, né, para definir se foi bem ou se não foi. Então tem um mercado legal que demanda um pouco de um processo de evoluir um conhecimento, mas dá para pensar que, né, empresas em poucos anos aí a maioria está usando gamificação para algum tipo de processo, treinamento, né, melhorar o dia a dia, né, o comportamento organizacional e esse tipo de coisa. Os wearables a gente já falou, né? Tem muita coisa aí acontecendo, né, que pode, né, até mesmo gamificação dentro dos wearables. Os smart speakers, né, tipo Amazon Alexa, Google Home, Apple HomePod, que, né, obedecem simplesmente ao comando de voz, né, e podem automatizar não só alguns aparelhos, né, tipo a própria TV, mas podem automatizar, né, outras coisas que consigam se conectar por Bluetooth ou, né, ter uma conexão, né, numa rede wireless. Então dá para fazer algumas coisas ainda legais, né, com smart speakers, né, respondendo só por comando de voz. Então tem, né, também dá para juntar a gamificação com isso. Então o mercado ainda que vale a pena ficar de olho, porque pode ser que aconteçam coisas aí, né, dentro de uso de smart speaker, até para né, áreas, né, com pessoas que têm uma dificuldade de locomoção, dificuldade de audição, né, que demande, né, ter o comando da voz, né, que não tenha né, um feedback sonoro, né, essencialmente, mas pode ter, né, e trabalhando com outros feedbacks, né, ou até para deficientes visuais, né, então tem um mercado aí. As plataformas de streaming também começaram a fazer umas brincadeiras, né, em torno de filmes interativos, né? A Netflix fez lá o Bandersnatch, que é um filme interativo da série Black Mirror. Então eles fizeram isso aí, né? E é um negócio que é bem legal, porque, né, você tem que obrigatoriamente usar o controle, né, da TV para fazer interação, mas tem um tempo, né? Então você se acostuma, você consegue se habituar à mecânica ali e o jogo vai acontecendo, né? O filme vai rolando, mas né, ele tem essa característica de uma narrativa gamificada, uma narrativa ramificada, aliás. Então, né? Mas isso acaba virando um jogo porque no fim você quer saber o que acontece, né? As suas ações têm, né? A sua ação tem né? Acaba incidindo naquilo que acontece no filme. Então é bem legal, a HBO também seguiu, né, esse caminho aí e acaba abrindo espaço, né, para quem quiser desenvolver narrativas interativas aí, né? Essas plataformas de streaming são muito abertas a isso, né? Se tiver uma produção bem feita, dá para fazer uma parceria. E a gente viu aí que dá para pensar em hibridizar, né? Wearables com gamificação, simulador com realidade virtual, PC, né? No PC, console e portátil, né? Né? Pensando em cross-plataforma. Então aí a gente tem, né? A hibridização, né, já acontecendo, né, de rodar o jogo multiplataforma, também é possível, né, aproxima da computação ubíqua, aproxima
do cloud gaming, né, do jogo na nuvem, e aproxima dessa questão de desenvolver para telas e não para plataformas, né? Uma coisa para a gente também ter aí no radar e ficar de olho. Bom, a gente falou de equipe, eu vou falar aqui nessa parte final aqui sobre equipe, né? Ou seja, as pessoas que vão participar do desenvolvimento, ajudar a desenvolver o game. Tem uma coisa bem interessante, que é o seguinte: existia um modelo, né, há um tempo aí de produção, que é aquele que você enxerga o game designer, o programador e o artista, né? Então são 3 áreas aí que até funcionam, né? Se você tiver essas pessoas, até funciona para fazer o game, né? Uma equipe menor provavelmente vai ser composta desse jeito, por artistas, designers e programadores. Mas, conforme o mercado foi desenvolvendo, né, o mercado de jogos independentes, principalmente aqui no Brasil, né? Vamos olhar aqui para dentro, né? Para o Brasil mesmo. Porque lá fora, se for pegar a equipe de desenvolvimento, tem, né, um monte de gente. Tem equipe muito grande. Aqui no Brasil, o que é importante saber? Você consegue fazer o jogo com artista, game designer, programador. Só. Não é? Esse time. Mas você precisa, né, para ter uma experiência mesmo, para o jogo sair bem feito, você precisa ter. Eu estou chamando de músico aqui, mas não seria bem o músico, né? Um músico, né? Seria nem um sound designer, né? Porque o sound designer é um profissional que ele cria os efeitos para serem usados, né? Projeta e cria esses efeitos, né? Para serem usados no jogo. Já o músico, ele cria a música, mas ele não cria os efeitos. Então é uma área que demanda, né, conhecimentos multidisciplinares, né, mesmo sendo já uma área, né, dentro da multidisciplinaridade dos jogos. Então tem que pensar em alguém que faça o som, né, seja a música ou seja os efeitos, tem que ser uma pessoa que faça isso. Agora, muitas vezes, né, e eu acho que isso é bastante comum, vocês devem concordar comigo. Todo mundo na área de game é um pouco game designer. Então você pode até ter um time que é o artista e o programador. Você consegue fazer o jogo assim, porque um dos dois, ou talvez os dois, tenham esse olhar do design. Se a gente está se propondo a desenvolver game, é porque a gente gosta de game. Não vou desenvolver uma coisa que eu não gosto. Não, né? Não, isso não existe. Mas a gente está se propondo a desenvolver porque a gente gosta. Se a gente gosta, um mínimo de conhecimento para isso a gente tem. Quanto mais a gente gosta, mais conhecimento a gente vai ter, porque a gente acaba querendo conversar, né, participar de discussões e dar a nossa opinião. Então, talvez muitos de vocês já, né, tenham esse lado de game design, né, do game designer, mesmo que vão para uma área de programação, para uma área de arte. Então é comum, né? Isso aí é comum. Então você consegue ter um artista e um programador que façam design. O difícil é você ter um artista muito bom que faça muito bem a programação ou um programador muito bom que faça muito bem a arte. Por quê? Porque é aquela coisa, né? Lado esquerdo e lado direito do cérebro, né? O lado racional, o lado emocional. É muito difícil você ter o equilíbrio nisso, né? Até porque, se você vai mais para o lado ali do racional,
você vai ter, né, muito provavelmente você vai, se jogo é a sua, né, a sua pretensão, você vai ser um bom programador ali para, né, capaz de fazer essa programação, porque você tem esse lado mais desenvolvido. Se você quer ser um artista, talvez o lado emocional esteja mais desenvolvido, e quanto mais você desenvolve, melhor você faz a arte. Então é difícil porque, né, quanto mais você vai para uma ponta, mais você separa da outra, né? Então isso é, né, por isso que é tão difícil você ter um artista genial ou uma artista genial com um programador ou uma programadora geniais num mesmo, né, habitando o mesmo corpo, né? Não existe isso. Então, né, o artista e né, a arte e a programação, elas precisam estar juntas, mas né, uma mesma pessoa fazer as duas coisas é muito raro. Então, né, o ponto de partida é esse, né? Artista e programador, pelo menos você tem que ter e os dois fazendo game design. Se tiver alguém para fazer game design, melhor, que é uma pessoa que fica só dedicada a essa tarefa. Se tiver uma pessoa que, além de manjar do game design genérico, mas entenda especificidades do game design, melhor. Tipo, character design, design de narrativa, design de interface, level design. Tem várias coisas debaixo de cada função aí, né? Própria arte, né? Arte 2D, 3D, animação, textura e por aí vai. Programação também. Pode programar networking, né? A rede, pode programar gameplay, pode programar combate, pode programar um monte de coisa. Né? Podem ter várias, né? Pode ser um programador multiplataforma ou um programador de porting. Então, né? Assim como a música também tem, né, várias sub-áreas. Então quanto mais você consegue ter pessoas que lidem com essas especificidades, melhor. Mas é claro, é difícil porque sai caro, né? Quanto mais especializado, mais caro. E aí, durante um tempo, a pessoa que geria, né, que era o gestor ou gestora de uma equipe, era quem estava ali no papel de game designer. E às vezes, o game designer ou a game designer não é aquela pessoa que tem habilidade para chefiar um time, né? Para liderar o time. Tem a habilidade para fazer o design, mas não quer dizer que vai ser, né, aquela pessoa que une todo mundo. Normalmente, né, e muitas vezes não é mesmo. E aí surgiu, né, aqui no Brasil, foi aparecer mais recente, né? Não é nem questão de aparecer, né? Foi começar a ser utilizada a posição de producer, né? De produtor ou produtora. E curiosamente é um cargo que essencialmente, né, na maioria das vezes, é ocupado por mulheres, porque as mulheres na área de games elas têm essa visão mais, né, mais macro, né? Conseguem enxergar né, as várias facetas aí do desenvolvimento e, né, sem se preocupar com uma especificidade. Então hoje, né, se contrata muitas produtoras, se busca inclusive produtoras, né, dentro do mercado. Aí é um negócio que é legal porque quem está lá na produção, né, o producer ou a producer, são pessoas que vão gerenciar toda essa produção do jogo. Então pensa que arte, game design, programação e som são áreas que estão dentro daquilo que a gente chama de produção. Então ali você tem né, os 4 cards aí de baixo são um time de produção que tem um ou uma producer ali que está ali gerenciando todo o processo de produção, dando né, tendo a visão desse processo de produção. Aí, conforme os jogos foram ganhando o mercado, você desenvolve, aí você publica,
Aí você tem que divulgar, né? Fazer o marketing. Aí você tem que fazer a gestão da comunidade, porque você pode ter desenvolvido um MMO, né? Que é uma coisa legal. Conforme você vai tendo essa parte que se desprende da produção, né? Aí você tem marketing, você tem publicação, você tem comunidade, né? E outras áreas que não são da produção, você tem aquilo que é o chamado, ou a chamada Development Manager, que é gerente do desenvolvimento. Então, o que é o desenvolvimento do jogo, nessa perspectiva aí, desenvolver o jogo não é só você fazer a produção. Desenvolver o jogo é você produzir, publicar, divulgar e gerenciar uma comunidade em torno desse jogo. Não precisa, então, de uma pessoa que organiza tudo isso, né? Inclusive a própria produção. E aí a gente tem o development, ou a development manager, que cuida disso. Por que não é a diretora ou o diretor do projeto? Porque o diretor do projeto normalmente é uma pessoa que está ali, que tem a grana, que é o investidor, ou, né, ou uma publisher, ou uma empresa grande, que tem lá seus diretores, né, os chamados diretores executivos, né, abaixo tem outros diretores também, mas vai ter né, uma direção, né, antes até mesmo da direção executiva, mas são as pessoas que são a alta gestão, né, do jogo. E não é o caso ainda de empresas aqui no Brasil. Isso a gente está falando de empresas grandes lá fora. Mas Development Manager, produção, né, e aí dentro da produção, arte, game design, programação e som, são coisas que estão muito, né, que estão acontecendo já na nossa realidade aqui, e é importante a gente ficar de olho nisso. Por isso que eu usei essa brincadeira aí dos cards, né? Então tem card aí para tudo. Você escolhe, né, quais são os cards que vão te acompanhar aí, né, para você desenvolver o seu jogo. Bom, aí eu deixei uma lista, né, só para vocês terem uma ideia e para a gente ir encerrando já. Tem uma lista aí de vários cargos, né, o próprio Development Manager, Marketing Manager, Producer, Creative Director, Game Designer, Character Designer, User Interface Designer, Level Designer, Combat Designer, Art Director, Concept Artist, 2D Artist, 3D Artist, 2D Animator, 3D Animator, Light Designer, Texture Designer e por aí vai. Então aí, né, né, de tudo, e do lado de cá tem o áudio, a programação, né, controle de qualidade, pós-produção e próprio Community Manager. O que é legal para vocês olharem para aí, para a gente poder encerrar, é o seguinte: imagina que cada vez mais a gente está caminhando para essas áreas irem surgindo, né? Lá fora tem muita oportunidade em torno disso. Aqui, para quem quer ficar aqui no Brasil, algumas áreas estão já aparecendo com mais frequência aí para buscar. O que é legal? É sempre a gente buscar a nossa especialização, né? Às vezes ela tá ali, sei lá, o que você gosta de fazer é ser o designer de interface, por exemplo. Pô, então, né, foca nisso e vai. Vamos ter que ver aí para onde que vai cada um. Mas, acima de tudo, pensar quando está desenvolvendo o jogo, né, quais são as pessoas aí que vão ocupar esses cards, né? Quem vai junto com você, quem vai te acompanhar no desenvolvimento, quem que de repente vai ser até um sócio ou parceiro de negócio aí para fazer a coisa acontecer. Beleza, galera? Dúvidas, trauma, angústia, frustração, sofrimento, desespero? Eu só me senti ofendido com a ilustração do artista. Tirando isso, beleza. A ilustração do artista. Parece... a figurinha do artista ali. Eu não sou... Mas é excêntrico. Bullying, não.
Mais coisa pra caramba. Nossa senhora. Pra fazer um jogo. Um que eu tô acompanhando é bem isso que o professor falou sobre. Toda vez que o professor falar, ó, o produtor nem sempre é o cara que comanda tudo. Porque eu sempre vou lembrar do Daikatana, não sei porquê. Daikatana, a gente precisa fazer uma aula só do Daikatana, né? Muita Não, coisa. era uma boa, hein? Deve todo mundo testar o jogo e conversar sobre ele. Né? Pode ser. Muito bom. Vamos, galera, tudo bem então? Deixa eu fazer aqui, vou baixar aqui a lista de presença. Tudo bem, prof. A apresentação que você estava falando vai ser que data? Você já sabe já? Para você? Não sei, mas eu falo para vocês no máximo na aula que vem. Dependendo de como for, eu mando. Você vai falar na aula que vem ou vai ser no máximo você vai falar na aula que vem? Na aula que vem eu só vou dar as diretrizes. Beleza. Aí, mas já no início da aula eu falo. Eu já falo. Certo. Tá certo. Mas assim, se preparem para que na outra, né? Na outra semana a gente já faz. Tá. Então, não na semana que vem, na outra. Beleza, galera? Já baixei a lista aqui, então vou liberar vocês para a aula da professora Helena aí, senão ferrou, né? Beleza, galera? Valeu mais uma vez. Valeu, obrigado professor. pela companhia. Semana que vem estamos de volta. Valeu.